Olá, meus amiguinhos, vamos dar sequência aqui com as aulas de fisicoquímica. Agora falando da termoquímica. Esse prefixo termo indica calor e química, reação química. Então a gente pode dizer que termoquímica nada mais é do que o estudo das trocas de calor entre o sistema e o meio reacional. Ou melhor, o sistema reacional e o meio. Por exemplo, imagine que esse sistema é você. Você dá um mergulho. Quando sai do mergulho, é óbvio, sai todo molhado. E automaticamente você sente um frio. Por quê? Porque a água, para evaporar do seu corpo, ela tira calor do corpo quando ela vaporiza. Então, esse processo de vaporização ocorre absorvendo o calor e absorve a sua pele, porque a água está na sua pele. Então, nesse caso, o sistema está trocando o calor com o ambiente, perdendo. Esse processo é exotérmico, porque o prefixo exo indica para fora, indica perder, térmico, calor, perder calor. Beleza? A sensação que você sente é de frio. Se for o contrário agora, você se aproximar de uma fogueira, você vai receber calor do ambiente, nesse caso da fogueira. Por quê? Porque a temperatura do ambiente está maior que a do seu corpo. Então você recebe calor. Lembre que calor é energia em trânsito. Só existe quando dois corpos de temperatura diferentes estão próximos ou estão em contato. Aquele corpo de maior temperatura fornece calor para o corpo de menor temperatura. Então, nesse processo de absorver calor, nós chamamos de processo endotérmico, porque o prefixo endo indica absorção, indica para dentro, e térmico indica calor. A sensação que você sente é de quente. Está aqui, ó, processo endotérmico. São processos que ocorrem com a absorção de energia. O sistema energético, ele recebe energia do meio ambiente. O sistema recebe energia. Nesse caso, o sistema caminha para uma situação final de maior energia. Se você comparar o sistema inicial e o final, o sistema está ganhando energia. Já nos processos exotérmicos, esse processo ocorre com liberação de energia. O sistema está perdendo energia. Se você for comparar a situação inicial e a situação final, na situação final o sistema tem menos energia. Exemplo de processos endotérmicos: cozimento dos alimentos, a fotossíntese, fusão, ebulição, sublimação. Tudo isso ocorre com absorção de energia. Já os processos exotérmicos, que ocorrem com liberação de energia, a combustão, a solidificação e a condensação, a explosão de uma bomba, o funcionamento de uma pilha, tudo isso ocorre com processos. Tudo isso aqui são processos que liberam calor, ok? Que liberam energia. Muito bem. Tópico 1. Você tem aqui calor, conceito e unidades. Eu já falei para vocês agora há pouco que calor é uma energia em trânsito que flui de um sistema para outro. Isso só ocorre se os corpos estiverem próximos ou em contato, possuírem temperaturas diferentes. Então não esqueça, temperatura é a medida da energia cinética média das partículas de um corpo ou sistema. O que isso quer dizer? Quanto mais agitado estiver as partículas daquele corpo, maior a sua temperatura. Quando me refiro a partícula, eu estou me referindo a átomos, moléculas ou íons, tudo bem? Então, quais são as unidades de calor? Simples. O calor é medido no laboratório através de um calorímetro, tá certo? E a gente mede calor, a gente quantifica o calor através de algumas unidades. No sistema internacional é o joule, beleza? Porém, outras unidades utilizaremos, por exemplo, a caloria, simbolizada por cal. É bom você entender que uma caloria equivale a 4,18 joules. Você tem uma ideia? O que seria o caloria? Caloria é a temperatura que nós... Imagina o seguinte, é uma situação experimental para que você possa entender e quantificar o quanto vale uma caloria.
Uma caloria nada mais é do que a temperatura que eu tenho que fornecer a 1 grama de água para que, por exemplo, esse 1 grama de água varie sua temperatura em uma unidade. Imagine que eu tenho 1 grama de água a 4 graus Celsius. O calor que eu vou fornecer para essa água, para esse 1 grama de água, para que a temperatura saia de 4 para 5 graus Celsius, nós chamamos de caloria. E uma caloria equivale a 4,18 joules. É muito comum, vocês vão ver muito isso, a gente utilizar o quilocaloria e o quilojoule. A gente sabe que o prefixo quilo indica 1000, né? Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. 1 quilojoule equivale a 1000 joules, ok? Perfeito. Vamos agora para a ideia de entalpia. Esse termo entalpia é um termo bem mais específico na termoquímica, usado muito na termoquímica, né? Observe que nós não vamos, a partir de agora, não vamos mais utilizar o termo calor, vamos usar o termo entalpia e variação de entalpia. E o que seria a entalpia? É o conteúdo de energia das substâncias, tá certo? É aquela energia armazenada que a substância possui, tá certo? Então a gente pode dizer que entalpia é o conteúdo de energia que a substância possui, ou seja, que ela pode usar, tá certo? Caso ela sofra alguma transformação, tá certo? Seja física ou química, a pressão constante. Porque os químicos, os cientistas, de um modo geral, perceberam que o calor liberado à pressão constante, ou seja, em recipiente aberto, né, no meio ambiente, para aquele calor liberado em um sistema fechado, como por exemplo em um calorímetro, esses valores de calor são diferentes. Então, como as reações de interesse ocorrem mais no dia a dia, ou seja, no nosso cotidiano, em recipientes abertos, ou seja, ao ar livre, então os químicos conceituaram a entalpia. Então, de forma bem simples, a entalpia é o conteúdo de energia que as substâncias possuem. Tudo bem? Beleza? Então, imagine aqui um reagente dando origem a um produto. Então, você tem aqui o reagente, é a situação inicial, porque ele ainda não se transformou em produto. E aqui o produto é a situação final, assim, que veio a partir dos reagentes. Beleza? Então, reagente ainda produto. A gente sabe que quando um sistema sofre uma transformação, seja liberando ou absorvendo calor, a quantidade de energia final dele é diferente, não é verdade? Pensando em uma reação química, a situação inicial são os reagentes, a situação final são os produtos, não é verdade? Então, você pode aqui verificar a variação de entalpia, que é o que realmente a gente calcula na prática, que é aquele calor que é liberado ou absorvido, beleza? Então, o calor liberado ou absorvido nada mais é do que a diferença entre a entalpia final menos a inicial. Só para você ter uma ideia. Imagine que a entalpia é uma situação hipotética. Imagine que a entalpia dos reagentes é 50 e a entalpia dos produtos lá sei, 70. Então, se eu pegar qual é a variação de entalpia? Bom, raciocine comigo. Se a entalpia dos reagentes é 50 e a dos produtos é 70, então para que os reagentes se transformem em produtos, eles têm que receber o quê? 20 de entalpia. Que entalpia é calor, é energia, não é verdade? Então, essa quantidade de calor que ele quer receber nada mais é do que a variação de entalpia. Entalpia final 70 menos a inicial 50 vai dar 20 positivo. É só você pensar em uma conta bancária, em débito. Se você vai no supermercado fazer uma compra e tira em débito, quando você vai olhar o seu saldo bancário, lá tem, você gastou R$20 numa compra, lá tem menos 20. Por que menos 20? Porque você retirou, você subtraiu da sua conta.
Não é verdade? Se você fizer um depósito agora, o contrário, quando você for olhar, tem lá mais, depositar R$20, lá vai ter mais R$20. Por quê? Porque você agora colocou algo a mais. É a mesma coisa aqui. Reagente ainda é produto. Você forneceu energia para o produto. Por isso que essa variação de entropia é positiva. Se por um acaso a entropia do reagente fosse 70 e a do produto fosse 50, então para que o reagente se transforme em produto, o reagente tem que perder 20 de energia. Esse 20 de energia é a variação de entalpia. Tranquilo? Beleza, meus amiguinhos? Muito bem. Então, eu posso traduzir essa fórmula H final menos H inicial por H do reagente menos H do produto. O símbolo H, pessoal, é simples. Vem de heat, que é calor em inglês. Então, a gente usa H, tranquilo, que vem da palavra calor em inglês, que entalpia é calor. Mesma coisa da física. Quando você vai representar espaço, você usa o símbolo S e não E. Porque S vem de space, espaço em inglês. Tudo bem, meus amiguinhos? Beleza. Então vamos ver aqui a variação de entalpia nos processos químicos. Processo exotérmico, aquele que libera calor para acontecer. Então você tem um reagente indo a produto. Tá vendo? Mais calor. Olha que interessante. Esse Qzinho que eu coloquei aqui para vocês está representando calor. Tá certo? E é bom notar o seguinte. Se o calor está nos produtos, está junto com os produtos, foi calor produzido. Ou seja, se o calor foi produzido, esse calor foi liberado para o meio ambiente. Então, isso implica dizer que o conteúdo de energia dos reagentes é maior do que o conteúdo de energia dos produtos. Ok? Por isso que o processo exotérmico, olha só, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Porque o reagente se transformou em produto e mais calor. Então, isso quer dizer que para o reagente transformar em produto, o reagente tinha muito mais calor do que o produto. Imagine que a entalpia, fazendo uma situação hipotética, a entalpia do reagente era 70, do produto é 50. Então, foi liberado 20. Já que para dar origem aos produtos, não preciso de 70 de energia e só de 50. Ok? Então, a gente pode concluir que a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, ó, HI é maior do que a entalpia final, que é a entalpia dos produtos. Então, esse ΔH aqui, ele vai ser menor que zero. Por quê, professor? É óbvio, né, garotinho? Se o reagente, que é a situação inicial, tem mais energia, por exemplo, imagine que eu coloquei lá um exemplo que eu falei 70, né? E os produtos têm menos energia, né, 50. Aí você pega a entalpia final, que é a dos produtos, 50, menos a entalpia inicial, que é a dos reagentes, 70. 50 menos 70 dá menos 20, tá vendo? É aquela ideia do saldo bancário. Você foi fazer uma compra, você gastou, foi lá no supermercado, fez umas comprinhas, R$50. Aí você tirou em débito. Quando você for olhar o seu extrato, lá vai ter menos 50, porque você tirou em débito, ok? Muito bem, então é desse jeito que a gente sempre representa uma reação, um processo exotérmico, reagente mais produto. Outra maneira, reagente mais produto mais calor. Outra maneira de representarmos uma equação termoquímica é mostrando o ΔH, ou seja, tirando o calor da reação. Então eu posso colocar o ΔH à direita da reação, ó, e escrever menos Q. Por que menos Q? Porque esse menos aqui, ó, ele está indicando que liberou calor. Porque pensem comigo, pense bem. Quando o calor está no produto, que é esse Qzinho, processo que libera calor. Quando o Qzinho está no reagente, processo que absorve calor. Então, calor no reagente, processo endotérmico. Calor no produto, processo isotérmico. Porém, tem outra maneira de representar uma equação termoquímica. É eu colocando o ΔH à direita, independente se o processo é isotérmico ou endotérmico. Aí a forma de você perceber que ele é exotérmico é colocando um sinal negativo. Ó, ΔH é igual menos a quantidade de calor. Porque esse menos é aquela mesma ideia do saldo do extrato. Quando você vai tirar o extrato, tem lá menos
R$50, que foi o valor que você tirou como débito na da conta. Então, aqui, esse menos está indicando que foi algo que você, no caso da reação química, no caso do saldo, do extrato que você gastou. No caso da reação química, que liberou. Beleza? E um provável gráfico seria esse. Ó. Você tem aqui no eixo Y, a entalpia, reagente, num patamar mais energético, mais em cima, já que a entalpia aumenta de baixo para cima, né? Vai aumentando assim, subindo. Então, você tem um reagente aqui e os produtos com menos energia. Então, ΔH menor que zero. Esse aqui é um gráfico. Então, toda vez que você se deparar com um gráfico como esse e a setinha estiver apontando para baixo no gráfico, lembre, a setinha sempre aponta para o produto. Se a setinha está indicando que estava no alto e foi para uma situação mais baixa, porque liberou calor, processo exotérmico, ΔH menor que zero, ou seja, ΔH negativo. Observe aqui, ó, uma reaçãozinha, ó, calor liberado, o calor fazendo parte da reação. Ó. E agora o calor fora da reação. Eu mostrando o ΔH, tá vendo? O ΔH é igual a menos 285,8 kJ por mol. Beleza? Está indicando que para cada mol de hidrogênio queimado, ó, que cada mol de hidrogênio que reage com oxigênio, com meio mol de oxigênio, libera menos 285,8 kJ. Beleza? Já o ΔH agora, em processos endotérmicos. Olha lá, o Qzinho no produto, como eu falei, tá vendo? Porque agora é calor absorvido. Se o reagente absorve calor, eu estou somando ele com calor, ele absorve calor para chegar no produto, é óbvio que agora o reagente está ganhando calor. Então, o reagente, a situação final, que é o produto, vai ter maior quantidade de entalpia, né? Maior calor. Então, a entalpia final vai ser maior e a entalpia inicial vai ser o quê? Menor. Não é verdade? Porque o reagente vai somar. É o caso agora que você, imagine do saldo bancário, você vai depositar, por exemplo, na sua conta R$50. Quando você for olhar o extrato, você vai ter lá mais 50, porque você depositou R$50. Mesma coisa aqui, imagine que o reagente tem energia 50 e o produto tem energia 80. Quanto é que vale esse calor absorvido? Claro que vale 30, porque o reagente tinha 50 e o produto tem 80. Veio da onde esses 30? Veio do Qzinho aqui absorvido. Por isso que o produto tem mais energia. Então, o ΔH agora é maior que zero. É óbvio. Qual é a entalpia dos reagentes? De forma hipotética que eu falei aqui. Dos reagentes, perdão. 50. Do produto, 80. Então, a entalpia final é a dos produtos. Vale quanto? 80. Menos a entalpia inicial, que é a dos reagentes, que vale 50. Então, 80 menos 50 dá 30 positivo, e ΔH maior que zero. E outra maneira de representar um processo endotérmico é colocando ΔH, como eu falei. O ΔH sempre à direita da equação. Como ele aparece, o ΔH sempre à direita, aí eu tenho que colocar o sinal positivo do lado da quantidade de calor para indicar o quê? Que o processo está absorvendo calor. Vamos a um exemplozinho aqui. Aliás, o gráfico, né? Ó, setinha para cima. Porque agora o produto está em cima. Se o produto está em cima, é porque o reagente ganha energia para chegar no produto. Então, no gráfico, setinha para baixo, é óbvio, está diminuindo, né? Então, liberando calor, processo isotérmico. Setinha para cima, está ganhando calor, processo endotérmico. Ok? ΔH maior que zero. E aqui você tem, ó, calor absorvido, é calor no reagente. Então, ΔH à direita, você percebe aqui que o ΔH é positivo. No outro exemplo da reação exotérmica, o ΔH era negativo, tá vendo? Beleza? Então, o óxido de mercúrio, ao sofrer decomposição, né, para cada 1 mol de mercúrio, absorve 90,7 kJ. Você percebe que nesse primeiro caso, o calor está no reagente. Aqui é outra maneira de responder, de você visualizar o ΔH fora da reação. Beleza? Ficamos por aqui. Próxima aula daremos sequência ao estudo da termoquímica. Um abração e até mais.